Na tela da TV Guarulhos, boa noite, ao vivo e a cores, Lucas Braga e Felipe Pó, dobradinha. E hoje, o Felipe Pó deu o privilégio de comparecer, né? Aqui, light. Tá light o Felipe. A nossa queridíssima primeira-dama da TV também nos honra com a devida presença. E você em casa, vamos aos destaques do portal guarulhosendestaque.com.br. Uso de máscara nos ônibus tem adesão total dos passageiros em Guarulhos. Pandemia adia ações de trânsito do Maio Amarelo para setembro. Câmara aprova desconto dos vereadores em Guarulhos. Tudo isso você encontra nesse portal seu, com muita informação na cidade de Guarulhos. O nosso convidado especial de hoje, o vereador Dr. Laércio Santos, vereador pelo DEM. Boa noite, vereador. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos os seus colegas de trabalho. Boa noite a toda a população da nossa cidade. É uma satisfação, mais uma vez, estar aqui com você para tratar dos principais assuntos da nossa cidade. Vamos começar 24 horas no ar. Parece aquela grande corrida da França, né? É preciso ter um preparo, eu bem lembro disso. Na época da gestão do Eduardo Souto, teve uma sessão também parecida, que terminou às 4 da manhã. Vereador, com a sua experiência, já era previsto essa demora para aprovar esse projeto de desconto nos salários dos vereadores? Já tinha essa previsão? Veja só, Geraldo, ela se tornou previsível para o total de horas que nós avançamos, foram exatamente 22 horas, quase 24 horas, por conta de que a construção da proposta, ela foi atabalhoada, ela foi feita de forma errada. A forma que se conduziu a construção da ideia surgiu entre uma conversa dos vereadores da base do governo e o prefeito, segundo que divulgaram por alguns órgãos de imprensa. E obviamente que isso não teria a propriedade, porque eu mesmo, há cerca de 40 dias, cheguei a me manifestar de público desta necessidade. E sem dúvida, diante do início, vamos dizer assim, da corrida, da forma que foi feito, acabou forçando-nos a estudar o projeto, até porque nós não participamos da conversa, e cada vereador lá teve a liberdade de fazer as suas sugestões, melhorias, propostas, chamadas emendas, e aí nós tivemos cerca de 20 emendas apresentadas à propositura, e aí você sabe que cada vereador tem a oportunidade de discutir, encaminhar, justificar o voto, e aí acabou se alongando das 9 da manhã até quase 7 horas do dia seguinte. Nesse projeto, o vereador tem opção de 30% a 100%. Fica à mercê do parlamentar, é isso? Exatamente. A proposta inicial encaminhada pelo professor Jesus era de 30%. E, como eu disse, nessa criação de ideias, nós apresentamos uma outra proposta que seria de 50% até dezembro. 50% até dia 31 de dezembro de forma fixa. O professor Jesus apresentou na condição de presidente uma proposta alternativa à que inicialmente ele formulou, sugerindo 30% escalonado até 100%, a depender do interesse de cada vereador, de cada parlamentar. A meu ver, os 50% era e é mais adequado, até porque a proposta que foi formulada e foi aprovada, Geraldo, ela contempla somente 2 meses. Somente 2 meses. Seria maio e junho? Seria os 2 meses seguintes após a publicação. Provavelmente seja junho e julho. Tá? Então vamos entender melhor em casa, para você entender. O projeto foi aprovado na quinta-feira, ele vai para a promulgação, isso não significa que vai ser de imediato. É um projeto de resolução, então depende só da assinatura final do presidente. É publicado no Diário Oficial, já passa a ter validade, deve estar sendo publicado ao longo dessa semana. Mas aí só começa a descontar o mês de junho. Exatamente. Tá. Então, a proposta que nós tínhamos é um pouco mais equilibrada ao interesse público, considerando toda essa pandemia que nós estamos passando. A proposta nossa era 50% até o final do ano. Sem dúvida,
eu entendo que era muito mais vantajosa. No entanto, parte dos colegas vereadores votaram pela rejeição da nossa proposta e acolheram a ideia paralela formulada pelo professor Jesus, e assim sendo, valerá os 30% por esses próximos 2 meses subsequentes, que será descontado nos vencimentos dos respectivos vereadores, e esse recurso será contabilizado e muito que certo que encaminhado para a prefeitura, para que seja ajuntado, vamos dizer assim, do jeito que fala o caipira, seja juntado lá com os recursos do município para ajudar na composição do caixa do município, para combater o coronavírus, dentre outras providências que foram afetadas pela pandemia que nós estamos passando. Agora, vereador, temos nesta terça-feira a apresentação do projeto do Executivo. Muitos vereadores já informaram que vão também sugerir algumas emendas. Esse tipo de projeto, o regimento interno permite vista? Veja só, o projeto, enquanto ele depende de parecer para o público que está nos assistindo, quando o prefeito ou qualquer vereador protocola um projeto, ele tem um prazo para ser votado, principalmente os projetos que vêm do executivo, do prefeito, ele pede que seja votado em regime de urgência. Nesse regime de urgência existe um prazo regimental, se eu não estou enganado, são 30 dias, e depois desse prazo de 30 dias, a Câmara tem que votar a qualquer momento. Os projetos, quando são protocolados e lidos, onde a gente chama deliberado, ele passam depois pelas comissões que têm alguma ligação com temas, chamadas comissões temáticas. Comissão de Constituição e Justiça, que analisa 90% dos projetos, e aí, por exemplo, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Funcionalismo Público, que esse projeto ele passará. Ocorre que estas comissões elas já deram parecer. Esse projeto só não foi votado na última sessão, porque nós tivemos uma sessão muito longa, de 22 horas, e não deu para sequenciar no projeto seguinte. Acabou não tendo quórum suficiente para seguir este segundo projeto. Então, neste formato, não é mais possível pedir vista. O projeto ele já entrou em votação, ele só vai ter a continuidade na próxima sessão. Não cabe ao vereador, neste momento, pedir vista, não cabe novas emendas, não cabe nenhum substitutivo. Obviamente que ele passa tanto pela primeira votação, como passará também pela segunda votação. Eventualmente, na segunda votação, se algum vereador ou o próprio prefeito verificar que tem alguma pertinência, ainda poderá, nesta segunda votação, sugerir alguma emenda. Neste momento, eu diria para você que nós temos lá cerca de 40 emendas apresentadas ao projeto. Cada emenda aí, discutindo aí, tem situação que leva até 1 hora. Então, você faz a ideia quanto tempo pode levar essa sessão. É uma sessão também que tende a se alongar. Superar essa dos vereadores? Eu acredito que sim. Pela quantidade de emendas? Isso. Então, são horas de muitas discussões, e você deve acompanhar pelos canais e as redes sociais da TV Câmara. Se você não o fizer, essa semana estaremos informando no portal Guarulhos em Destaque, nas redes sociais. Agora, vereador, a experiência adquirida na sessão que votou o projeto dos vereadores, ele demonstrou, na sua visão política, um equilíbrio político nas discussões, ou o senhor percebeu que, por cada um estar em casa, ficou mais à vontade e não teve o acirramento que se esperava? Não, a discussão ela foi equilibrada, de tal forma que ocorre presencialmente no plenário da Câmara Municipal. Neste formato que nós estamos seguindo de forma virtual, eu tenho percebido que aqueles vereadores que têm o hábito de se manifestar, de tecer suas considerações ou cobranças ou críticas, da mesma forma têm se portado na mesma linhagem, de forma respeitosa. Ocorre que nós estamos no período pré-eleitoral, vamos dizer assim.
Então acaba sendo este ano um pouco atípico em relação aos anos anteriores. Eu já estive na legislatura passada e isso é muito comum. Mas no que diz respeito ao respeito, isso sempre existiu e continua a existir. Ocorre às vezes uma crítica ou outra, muito que localizada por parte de um ou outro colega, mas a gente acaba trazendo a situação para o centro das atenções e esse tipo de desencontro acaba ficando superado. Estou conversando com o vereador Dr. Laércio Santos, vereador pelo DEM, e é evidente que você, que tem acompanhado as discussões da redução da verba do vereador, a Assembleia Legislativa de São Paulo fez a mesma coisa, né? E isso é importante. Agora, ontem, vereador, até mandei para o senhor o link, o Senado Federal aprovou congelamento de aumento dos servidores federal, estadual e municipal até 2021. Como é que você viu esse posicionamento do Senado Federal? Veja, eu acho que nesse momento que nós estamos, todas as providências elas são bem-vindas e essa do Senado, sem dúvida, né, Geraldo? Porque quem pode contrair empréstimo, quem pode contrair dívida pública é a União. Então, eu acho que nesse momento a União ela precisa socorrer os seus filhos. E quem são os filhos da União? São os estados e os municípios que estão enfrentando bastante dificuldade e vamos enfrentar muitos problemas depois que passar essa pandemia, que Deus queira que passe o quanto antes, para que nosso país retorne a uma pretensa normalidade. Isso vai longe. E, obviamente, que até nós atingirmos o equilíbrio, precisa a União buscar ajudar. E foi o que fez o Senado no último sábado, olha só, sábado à noite, Sim. de forma virtual, eles decidiram aí uma ajuda aos estados e municípios, sendo certo que Guarulhos, pela conta que foi divulgada na mídia, chega aí em torno de 160, 170 milhões. Aí as pessoas perguntam, mas esse dinheiro vai vir para o prefeito de Guarulhos para quê? Na verdade, esse dinheiro ele já vem com destino definido, porque o próprio prefeito Guti se manifestou de forma recente, dizendo que a nossa cidade, com toda essa pandemia, tem uma estimativa de perda de receita até o final do ano de 150 milhões. Então você considera uma perda de 150, ao mesmo tempo entra 160 e poucos milhões, mais o gasto que teve com relação ao combate ao coronavírus. Então, na verdade, só vai vir esse recurso para equilibrar. E lógico que também foi importante algumas dívidas. Por exemplo, nosso município tem uma dívida aí de 1 bilhão e pouco com a Previdência Social, dívida essa da época da gestão do ex-prefeito Sebastião Almeida, e que no início desta gestão foi feita uma repactuação, ou seja, um parcelamento por parte do prefeito da nossa cidade, e foi autorizado também nesse mega projeto que foi aprovado no Senado, que até o final do ano esses parcelamentos vão estar suspensos, de forma que as parcelas que o município tiver até dezembro por pagar, esse recurso também vai ficar no Tesouro Municipal para ajudar a suprimir o déficit da dívida, a falta de recurso para pagar as suas despesas. E da mesma forma, essa questão de aumento dos servidores, eu acho que essa tem que ser analisado com bastante cautela. Eu acho que foi também razoável, só que nós precisamos ver que tem alguns servidores que os salários deles ainda são muito pequenos, então fica até difícil a sobrevivência deles. Exemplo, você pega aí os funcionários da própria Proguaru, você pega o braçal da Proguaru, coitados, os salários deles é muito ínfimo, então se você ficar aí por longos períodos sem recomposição salarial, talvez ele passe a ganhar até menos que um salário mínimo, então precisa ser visto com ressalva. Foi aprovado no Senado Federal o congelamento dos vencimentos dos servidores, exceto da parte da saúde e segurança pública. Lógico que ainda não é lei, precisa a Câmara Federal aprovar essas propostas ou modificar, e a gente aguarda que nos próximos 10 dias aí, em sendo aprovado, o presidente da República venha sancionar e esses recursos tão logo sejam disponibilizados tanto para as prefeituras, como para o Estado, como para a cidade de Guarulhos, para que consiga fazer às vezes as suas despesas, que são despesas já fixas, né? Então,
o público às vezes pode perguntar por que não reduz as despesas. Não é bem assim, né? Nós temos despesa com funcionalismo, despesa com aluguel, então não é simplesmente abaixa os compromissos porque não está arrecadando. Isso pode até ser estudado, mas é algo mais longo. Enquanto isso não ocorre, cabe sim ao governo federal ajudar a nossa cidade, e é o que foi feito. Vereador Lécio Santos, eu vejo com preocupação, porque hoje São Paulo, a prefeitura interditou, Lucas Braga, Cássia Franco, algumas vias da Radial Leste. Eu acho que não vai melhorar em nada, tá certo? Porque as pessoas que utilizam carro, ou é médico, são pessoas que estão com a obrigação, com a sua responsabilidade. Agora, nos bairros é onde se encontra o verdadeiro problema, né? E as pessoas ainda não se conscientizaram do risco. Esta semana, o carioca, que tinha um açougue ao lado da padaria Chego Lá, no Jardim Paravente, faleceu, vítima do corona. Coincidíssimo no bairro, a gente quando ia tomar café na padaria Chego Lá, de manhã, estava sempre lá, risonho. Aí, brincava com todo mundo. Imagine você, nesse período, você abre aquela geladeira, né, para colocar carne, ele não usava máscara, debochava de todo mundo, né, com ar de, isso aí não vai dar. O cara faleceu. Aí, eu fico me perguntando, será que vamos ter que chegar no máximo da temperatura máxima? Porque o governo do estado já falou que a partir do dia 7, Lucas, máscara para todo mundo, até para o cachorrinho. A que ponto chegamos? Por quê? Ele verificou a quantidade de pessoas em casa, está 50%. O vereador está 50-50. O que é preciso fazer para se conscientizar que essa doença, ela mata? Não adianta você ter dinheiro no caixão, vereador. Exagerei aqui no meu comentário? De forma alguma. Eu acho que a gente resumiria toda essa situação em um exemplo básico, numa palavra básica. O exemplo vem de cima. Então, quando você tem um presidente da República que não procura dar o exemplo, boa, e aí ele começou lá atrás tratando que era gripezinha e diversas outras atitudes sem o mínimo de cuidado, acaba incentivando toda a população brasileira a também não seguir as orientações dos demais órgãos de controle, do Ministério da Saúde, os próprios governadores e ainda a nível municipal o próprio prefeito. Então as pessoas acabam agindo de forma deboche. Não sei se você teve a oportunidade de ver ao longo desses dias algumas reportagens falando da Vila Brasilândia, aqui na zona norte de São Paulo. É uma região bastante condensada de pessoas e você tem lá uma convivência como se nada está acontecendo. Aquele mesmo exemplo que ocorre lá, ocorre aqui na Avenida Transguarulhense, aqui na região periférica de Guarulhos. Por quê? Por conta da falta de orientação por parte de quem controla esse país com mais responsabilidade e sensibilidade. E aí, obviamente, quem administra a nível estadual ou a nível municipal acaba tendo que ser criativo ou buscar ser criativo, como foi o prefeito de São Paulo, onde está buscando, de certa forma, chamar a atenção, buscar na psicologia, fechando as grandes vias da cidade para ver se consegue diminuir ou aumentar, diminuir as pessoas na rua e aumentar o isolamento social. A gente sabe que se fosse em um momento passado, fosse discutir de acordo com a lei, fala, não, mas você está atrapalhando meu direito de ir e vir. Nesse momento, não é a questão do direito de ir e vir, nós estamos tratando de um bem maior, que é a saúde de todos nós e que, a meu ver, sobrepõe a todo e qualquer outro direito. Como também o governador do estado, dias atrás, se manifestou, pessoas podem ser presas, isso e aquilo. Então, acho que eu já até falei aqui num programa seu, tempos atrás, eu não queria estar na pele de nenhum governante desses, porque não é fácil você trabalhar para reduzir o número de mortos, o número de óbitos ou o número de
pessoas infectadas pelo coronavírus. Então é muito difícil, nós temos diversas pessoas de diversas origens culturais no nosso estado, no nosso país, e algumas pessoas que têm uma condição razoável e outras que nem tanto. Então fica muito difícil unir toda essa situação, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Se a gente não fizer a nossa parte, o nosso vizinho, o nosso amigo, eu estou com um parente que faz 30 dias que está internado, Geraldo, 30 dias, ele saiu da UTI essa semana, ele ficou quase 4 semanas entubado, graças a Deus conseguiu recuperar, mas ele conseguiu ser internado e ter o equipamento lá para ele. Nessa altura do campeonato, nós temos hospitais por nossa região que não tem mais por onde internar. Então, esse é o grande problema e as pessoas estão levando na brincadeira, né? Precisam levar um pouco mais a sério, né? Porque isso que nós estamos comentando aqui, Lucas Braga, Cássia Franco, cidade de São Paulo com isolamento abaixo, atenção Brasil, de 50%. Desculpem. Ah, Geraldo, mas eu vou a minha empresa. Querido, não adianta você ter sua empresa funcionando, você é doente. Garanto para você que o dinheiro que você vai gastar, você não vai conseguir se manter. Então, esta prevenção é importante. Vejamos, no estado do Pará, o lockdown vai acontecer, viu, Lucas? Lá o governador vai fechar tudo. No Nordeste, o estado do Maranhão, que não tem a capacidade de hospital de campanha como tem o Sul e o Sudeste, o governador do Maranhão está pedindo socorro. Em Pernambuco, tem muita gente que está debochando da doença. A doença está batendo na porta de quem está fazendo o deboche. Será que nós temos que editar uma lei, vereador, dizendo o seguinte: ao cúmulo do exagero, ou você obedece, aí você fala, e o meu direito de ir e vir? Você vai buscar na Constituição, como bem frisou o senhor. Mas espera aí, o seu direito de ir e vir, ele contrapõe ao estado de calamidade pública, vereador. Ou estou errado? Está certíssimo. Se não tiver essa consciência, Cássia Franco, a calamidade ela vai chegar ao exagero do lockdown, fechamento, ficar em casa, não pode sair. E eu não quero ver o meu país chegar a esse ponto. Desculpem, mas é preciso fazer um alerta, porque se você não fizer e não se conscientizar, vereador Laércio Santos, do que está acontecendo, do que aconteceu na Espanha, do que aconteceu na Itália, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. E lá, Lucas Braga, você em casa, obrigado pela audiência. A estrutura é outra. São países de primeiro mundo, atenção Brasil. São países de primeiro mundo. E nós? Não! Somos um continente com N dificuldades, vereador. Será que eu tenho que puxar a sua orelha o dia inteiro? Parecemos crianças que o papai tem que dar um pirulito para parar o choro, ou uma chibata. Teremos que ser corrigidos, Lucas Braga. Falta correção, vereador. É aquela coisa, né? Muitas pessoas só se preocupam quando a água bate na sua cintura. Verdade. Né? E trazendo um exemplo para essa pandemia, muitas pessoas só se preocupam quando ocorre com o vizinho, quando ocorre com alguma pessoa bem próxima de si. Mas a gente está tendo vários exemplos, a gente abre o Facebook nosso aí, Geraldo, é horroroso. Fulanos e fulano, você acabou de se referir ao vizinho lá do açougue lá. Sim. Do Jardim Paravente, quer dizer, então são pessoas conhecidas, próximas da gente, ou de alguma forma a gente as conhece, e que estão indo-se embora. Então eu acho que a população guarulhense precisa colaborar um pouquinho mais. Não, é responsabilidade do prefeito, do governante A, do governante B, ou que reduz o custo aqui, o custo ali, não. Todos nós temos que nos unir e fazer a nossa parte. Eu estou conversando com o vereador Laércio Santos, vou fazer um intervalo de 2 minutos, vamos tomar uma água, daqui a pouco a gente volta. Mais uma vez na Bairralk, devido à epidemia de coronavírus, estamos levando a mercadoria até você. Ligue no 34350094 e você vai ser atendido na sua casa. Dá uma olhada, Blazer 199, vem comigo que você ganha e passa de ano. Dá uma olhada, camisa, terno,
camisa manga curta, grande promoção. Dá uma olhada, camiseta R$19,99. Isso é só aqui na Baihawk. Timóteo Penteado 3.142. Eu levo a mercadoria até a sua casa. Dá uma olhada nessas camisas manga curta. Camisa manga curta, tamanho 1, tamanho 2, tamanho 7, tamanho 8, R$ 69,99. E dá uma olhada, o atendimento aqui é com álcool gel e máscara. Mas se você precisar, enquanto tiver essa epidemia, eu levo a mercadoria até você. Dá uma olhada que grandes opções nós temos na loja para te oferecer na sua casa. Isso é só na Baihawk da Timóteo Penteado, 3.142. Com 11 anos, meu passatempo favorito era brincar na rua de casa. Toda a vizinhança sabia quem eu era. O que ninguém sabia era que eu ficava até tarde na rua porque eu não queria voltar pra casa. Eu tinha medo de ficar sozinho com ele. Se eu entrasse no quarto, eu sabia que eu não podia mais sair. Tinha que ficar na cama, onde o espaço era pequeno e apertado demais para 2 pessoas. Onde o escuro dava medo. Onde o abuso me sufocava. A violência sexual que aconteceu com a Bruna acontece todos os dias, marcando crianças e adolescentes pelo resto da vida. Uma vida livre de abusos. Isso são direitos humanos. Denuncie. Não silencie. Direitos humanos são para todos. Disque 100. Ministério dos Direitos Humanos. Governo Federal. Estamos de volta conversando com o vereador Laércio Santos, o DEM. Você que perdeu esse programa, vai deixa fixo aí o Lucas Braga, o nosso endereço no YouTube, todos os nossos programas, você encontra lá no Geraldo JR da TV, no meu canal do YouTube, tá lá, todos os programas do mês de abril, você encontra no nosso canal do YouTube, tá aí o Lucas Braga com essa visualização. Vereador, eu observei hoje o uso de máscara nos ônibus, tem adesão total de muitos passageiros em Guarulhos. Ou seja, já é um passo importante, porque o motorista está autorizado a não permitir o embarque. Já é um dado significante, né? Mas eu acho que a população precisa ter o bom senso, né? Hoje você está vendo aí, você enxerga aí 90% da população que adentra nos locais públicos com máscara. Eu estou aqui contigo sem máscara, mas quando eu estou na rua, quando eu vou em algum local, eu estou com máscara. E nós estamos mantendo aqui uma distância exato. né? Às vezes o público pensa que nós não estamos dando exemplo, né? A gente está bem distante. Distante, né? Aqui, ó. Você pode olhar que todos os programas de televisão, todos, CNN, Globo News, são TV a cabo, o apresentador sempre tem essa distância que nós temos aqui, de quase 2 metros. Sim. Tá certo? Então, hoje, o veículo de comunicação, todos que tem programa de entrevista, mantém essa distância, não vejo ninguém fazendo nada diferente. Nós estamos copiando. Foi de forma acertada essa posição de orientar as empresas de ônibus, através dos seus motoristas, para que não aceite os passageiros, de um modo geral, sem máscara. Mas a pergunta é, será que houve a devida orientação, treinamento, explicar como se proceder, como que deve agir, porque você sabe que vai sempre entrar aquele idoso, ou aquela idosa, ou aquele jovem, ou aquele adulto, enfim, e vai querer agir de forma hostil com o motorista e falar, não, eu não vou usar, e como que fica esta situação? Então nós temos que trabalhar, eu não sei se foi trabalhado, agora o PAS trabalhou nessa situação junto com o prefeito, para que realmente oriente os seus funcionários a exercer o papel de colaborar de forma solidária, ajudar o município e ajudar a todos e ajudar a nossa cidade. Não adianta simplesmente falar, olha, a partir de amanhã os motoristas vão proibir. Primeiro que o motorista não é obrigado a fazer isso. Sim. Não é obrigação do motorista, isso não faz parte da rotina do contrato de trabalho. Mas depende da forma que você orienta. Aí é onde eu falo o necessário treinamento para que os funcionários o façam. Isso pode acontecer em qualquer estabelecimento comercial, em uma Casas Bahia que vier a ser aberta, um hipermercado, um supermercado, qualquer estabelecimento. Os funcionários precisam ser treinados para que daqui para frente saibam se portar com isso. Eu falo isso, Geraldo, porque eu tenho escritório de advocacia, além de estar vereador,
E neste escritório, quando a gente voltar a atender o público, eu já estou orientando todo o meu pessoal como que deve se proceder. Por exemplo, nós só vamos atender com hora agendada, de meia hora, um depois do outro, para não ter o contato. Então, você precisa se reinventar. Então, não basta simplesmente falar, os motoristas vão proibir. Será que foram todos orientados? Às vezes, quem está na gestão de determinada situação define as regras, mas esquece de encaminhar os treinamentos. Então, é uma situação que eu cobro aqui de público, esse tipo de providência que há de existir na cidade, no caso, por exemplo, das empresas de ônibus, para saber se de fato esses motoristas foram efetivamente treinados para lidar com a população numa situação como essa que nós estamos passando. Vereador, um outro quesito que me chama a atenção é que hoje a população, ela sempre transfere a responsabilidade da educação para alguém. Alguém sempre é responsável. Não, eu não fiz isso porque alguém não me pediu. Hoje, por exemplo, a minha diarista me informou que tinha pancadão em um determinado bairro da cidade de Guarulhos. Ou seja, é uma falta de conscientização muito grande de quem organiza esse tipo de festa com o argumento que precisa sair da rotina. É uma falta de respeito com o próximo, né? Porque nós sabemos que nenhum lugar do Brasil vai conseguir colocar policiamento em todos os locais de lazer. Impossível. Não temos no Brasil essa estrutura. E aí, repito, ou você se conscientiza ou você vai pagar um alto preço, vereador. Geraldo, os pancadões na nossa cidade, como em outras cidades do nosso estado, a meu ver, cai no mesmo problema que eu me referi há pouco. As forças de segurança, a pergunta é, elas são treinadas para lidar com esse tipo de situação? Eu creio que não, porque veja o que aconteceu naquela comunidade, se eu não estou enganado, acho que é Heliópolis, em São Paulo, onde a polícia militar acabou adentrando aquela comunidade, houve um conflito lá com o baile funk que estava acontecendo e acabou alguns jovens perdendo a vida. Da mesma forma, tal qual aquela situação, ocorre nos diversos cantos aqui da cidade de Guarulhos. E aí precisa, sim, as forças de segurança se comunicarem e terem um plano de ação contínuo. Aí onde o poder público, mais uma vez, falha e erra, que não soube até agora trabalhar esta situação. Então não adianta ter sua briga de vaidade. Eu sou o poder A e você é o poder B, e eu faço minha parte, você faz a sua. Não, eu acho que precisa ter um plano de ação inteligente entre essas forças de segurança. Muitas das vezes não envolve só a segurança municipal, como a própria Polícia Militar, envolve a própria Secretaria de Desenvolvimento Urbano, porque existem algumas atividades supostamente ilegais onde ocorre esses pancadões. Então é a falta de diálogo constante e efetivo por parte dos poderes constituídos na cidade. E aí eu falo em relação tanto à Polícia Militar como à Guarda Civil Municipal, na pasta da Secretaria de Segurança do município e também a própria Secretaria de Desenvolvimento Urbano da cidade de Guarulhos. Enquanto não houver um diálogo efetivo sobre esse tipo de ação, nós vamos estar vendo supostas atividades ilícitas acontecer aos nossos olhos, e aí você se encontra com seu cunhado, com seu parente que mora próximo daquele evento, lhe cobrando uma providência. Aí você fala, não, mas essa providência não é minha, essa providência é do prefeito, que foi eleito para tal, que colocou o secretário tal e que precisa ter uma interlocução com o comando da Polícia Militar a respeito. Então, a falha existe sobre esse tema. E por quê? Porque as forças de segurança não têm um trabalho efetivo e contínuo. Você quer ver um exemplo, Geraldo? Nós temos ali na região do Taboão, na Praça 8 de Dezembro, chamada Feira do Rolo. A Feira do Rolo está lá há mais de 15, 20 anos. Até hoje, os poderes constituídos não conseguiram dialogar entre si para dar um destino àquele local. E aqui eu não estou culpando o secretário de Segurança Pública, não estou culpando a própria GCM ou até mesmo a Polícia Militar, não. Eu estou falando da necessidade
eu estou falando de forma construtiva, né? Da necessidade de ter um plano de ação entre esses órgãos na cidade. Não adianta nós termos batalhão da Polícia Militar aqui na região central, ali na região do Parque Secap, no Haroldo Veloso e outras regiões da cidade, e não haver um plano de comunicação. Será que os setores de inteligência destes órgãos, eles não sabem onde vão ocorrer esses pancadões? Claro que sabem. Primeiro que a gente já vê a notícia nas redes sociais, então tem como esses órgãos agirem de forma preventivamente para que isso não ocorra. Mas enquanto não houver essa ação, nós temos que, sempre que possível, estar criticando e cobrando providência. Estou conversando com o vereador Laércio Santos, vereador pelo DEM. Olha, recebendo a informação aqui agora, há em pouco mais de um mês de funcionamento, a central telefônica criada pela Prefeitura de Guarulhos para esclarecer questões acerca do novo coronavírus e fornecer apoio psicológico breve à população, já contabiliza mais de 700 atendimentos. O serviço é operado por uma equipe muito profissional de nível superior da área da saúde, com apoio médico, a qual atende aos chamados da população pelo telefone 2475-8661, de segunda a sexta, das 8 às 16 horas. 2475-8661. Vereador, nesta terça-feira, como já repetiu, o senhor acredita que as discussões serão discussões inteligentes? Ou teremos, ao invés de 24, 48 horas? A proposta que foi, você está falando do projeto de lei encaminhado pelo prefeito Sim. para a redução dos salários, né? Uhum. Veja só, o projeto que foi encaminhado pelo prefeito, a meu ver, tem algumas irregularidades. Primeiro que ele não poderia estar encaminhando projeto de lei para tratar de redução do salário do próprio prefeito. A lei orgânica ela é muito bem clara, para quem não sabe, a lei orgânica é a lei maior do município, ela é muito bem clara que esse tipo de providência cabe à mesa diretora da Câmara. Então esse erro nós estamos apontando no projeto e esperamos que o plenário consiga corrigi-lo, porque redução de subsídio do chefe do executivo é prerrogativa, assim como cabe ao legislativo fazer proposta para fixar o valor, da mesma forma o decréscimo desse valor é de competência do legislativo. De tal forma que nós estamos buscando melhorar essa redação. E aí nós temos outras questões que envolvem os percentuais dos próprios secretários, subsecretários, e que a gente também está fazendo proposta para que esses percentuais sejam nivelados ao nível do prefeito e outras atividades que nós temos lá, por exemplo, os comissionados de um modo geral, onde eles terão aí uma redução de 15%. Nós estamos fazendo uma proposta para que somente quem ganha acima de R$5.000, Geraldo, porque nós temos comissionados, por exemplo, servidores que ganham R$3.000, paga pensão alimentícia, tem muitas das vezes empréstimos, tem suas dívidas. Então, dependendo do percentual que ocorrer na folha de pagamento desse servidor, ele provavelmente vai ficar devendo para o banco. Então, eu acho que não é razoável para esses salários de menor valor sofrer um decréscimo dessa natureza. Então, a proposta é que isso só ocorra em valores acima de R$5.000. Esperamos que essas propostas que estão sendo formuladas, como algumas que eu acabei de falar e outras que estão já apresentadas, que a gente venha efetivamente colaborar e que algumas delas sejam acolhidas para que torne o projeto mais razoável. Mas eu imagino, Geraldo, como você perguntou, que essa sessão ela também tem de se alugar. Eu não sei se vai ser tal qual a anterior ou se poderá superar. A gente sabe que a Câmara ela é sempre um Kinder Ovo. Quando a gente fala Câmara, o próprio plenário, a gente imagina que as votações vão ser de uma forma e de repente toma outro rumo. Mas se realmente for se alongar, de qualquer forma eu estarei lá e estou preparado para estar lá 20, 30, até 40 horas, dá para suportar. Vereador, eu quero agradecer a sua presença aqui, sempre um debate inteligente. Eu acho que você em casa percebe que o vereador, quando vem a esse programa, ele vem sabendo da sua responsabilidade com você, trazendo informações pertinentes ao dia a dia. Você que não tem a oportunidade, né, nem a disponibilidade de acompanhar as sessões da Câmara Municipal de Guarulhos,
Nós, como veículo de comunicação, temos a obrigação de informá-lo. É por isso que faço questão de ter essa responsabilidade com você, deixando-o bem informado. Vereador Laércio Santos, muito obrigado pela sua participação, as suas considerações. Geraldo, eu agradeço a oportunidade e sempre que convidado a gente está aqui para debater os assuntos. Espero que em momento tão breve a gente retorne para discutir outros assuntos mais palpáveis e não simplesmente a prevenção do coronavírus. Deus queira que tão breve a gente já tenha superado esse malefício e vamos seguir nossa vida. Obrigado, boa noite vereador. a todos. Obrigado. Uma boa noite para o senhor. Portanto, conversei no dia de hoje com o vereador Dr. Laércio Santos e é evidentemente que nesta terça-feira muitas discussões do projeto de lei da redução de salários do prefeito, do subsecretário e dos servidores comissionados. Eu sou Geraldo Júnior, hoje comigo assistência técnica Lucas Braga e Felipe Poi, a direção do Fernando Mauro. Muitíssimo obrigado, boa noite.